Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer mais resoluções de questões voltadas para a carreira policiais. Eu irei trazer aqui para vocês questões da CESP, da disciplina de Direito Administrativo. Vamos lá para a primeira questão. Questão da CESP adaptada, ela diz o seguinte: segundo entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a adoção do regime trabalhista pelos conselhos profissionais, na medida em que tais entidades ostentam natureza jurídica autárquica, certo ou errado? Pessoal, o gabarito para essa resposta é errado. Por quê? Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que os conselhos profissionais, embora tenham natureza jurídica de autarquia, eles podem contratar os seus funcionários sob o regime da CLT. Isso ocorre devido à natureza especial dessas autarquias, né, que elas gozam de autonomia administrativa e financeira e não estão sujeitas obrigatoriamente ao regime jurídico único que é aplicado aos servidores públicos. Segunda questão: a ação de improbidade administrativa contra um terceiro particular deve ter, no polo passivo da demanda, ao menos um agente público, certo ou errado? 8.429/92, que trata de improbidade administrativa, ela estabelece que tanto os agentes públicos quanto os particulares podem ser responsabilizados por ato de improbidade. Agora tem um porém: para ele ser responsabilizado tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta do particular e a do agente na causa desse crime. O que é que vocês têm que prestar atenção? Que essa lei ela não impõe exclusivamente contra o particular. Para o particular responder, ele vai ter que estar em concurso com um agente público. Esse é o entendimento do STJ, né? Que afirma que a ação de improbidade administrativa ela não pode ser proposta exclusivamente contra particulares. É necessário a presença de pelo menos um agente público no polo passivo da demanda. Em resumo, a presença de um agente público no polo passivo de ação de improbidade administrativa é um requisito essencial para a responsabilização de particulares, conforme a Lei 8.429/92 e entendimento dos tribunais superiores. Vamos agora para a terceira questão. A falta de defesa técnica do advogado em processo administrativo disciplinar não causa sua nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo, certo ou errado? Pessoal, antes de falar o gabarito, eu vou esclarecer algumas coisas a vocês que alguns alunos confundem. Há uma diferença entre processo judicial e processo administrativo. No processo judicial, a presença de um advogado é indispensável, né? Ou seja, sua ausência gera nulidade. Vou trazer até um exemplo aqui, né? Imagine que uma pessoa está sendo julgada pela prática de um crime e durante o julgamento ela não tem ali um advogado para defender. Então, nesse caso, é um caso de nulidade. Já no processo administrativo não, é diferente. Tem até uma súmula que trata sobre isso, que é a súmula vinculante número 5, que ela diz que a ausência de um advogado, ela não ofende a Constituição, né? Aí o que acontece no processo administrativo? Quando não tem um advogado, o Estado, né, vai e nomeia um defensor. Um defensor é uma pessoa que não está inscrita na ordem da OAB, mas ela tem um conhecimento técnico para exercer a defesa da pessoa. Portanto, a alternativa 3 ela está correta quando afirma que em processos administrativos disciplinar não é necessário a presença de um advogado. A próxima questão. O Tribunal de Contas da União, ao aprovar as contas do Presidente da República, exerce competência de controle externo financeiro que a Constituição Federal lhe outorgou expressamente, certo ou errado? Pessoal, correto. O Tribunal de Contas da União, né, ela exerce de fato uma competência de controle externo financeiro sobre as contas do Presidente da República, né? Isso aí está previsto na própria Constituição Federal. Essa competência é exercida com o auxílio do TCU, que aprecia as contas prestadas anualmente pelo presidente, né, emitindo um parecer prévio, visando o que? Garantir a legalidade, a legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos. Portanto, alternativa correta. Próxima questão.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos permite que ele se imponha aos administrados, independente da aquiescência deste, aí certo ou errado. Vamos lá para a explicação. A presunção de legitimidade é um dos atributos administrativos que garante que eles sejam considerados válidos e legais até que se prove o contrário, né? Essa presunção também é chamada de presunção de legalidade, né? Ela não significa que o ato seja necessariamente perfeito ou imune a questionamentos, mas sim que ele goza de uma presunção favorável. As palavras: o ato administrativo se impõe ao administrado, ou seja, ele deve ser cumprido, independente da concordância do cidadão. Por quê? Porque o ato é presumido como legítimo, válido e em conformidade com a lei. E quem discordar é que vai ter que trazer uma prova em contrário. Por quê? Porque nenhum ato é absoluto, ele pode ser questionado, né? Você pode fazer esse questionamento tanto pela esfera administrativa, né, ou então no âmbito judicial. Portanto, a afirmação de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos permite que eles se imponham aos administrados, independente da aquiescência deste, é verdadeira. A próxima questão: no que fornece as responsabilidades do servidor público? Assinale a opção incorreta. Vamos lá, letra A. A responsabilidade administrativa do servidor público será afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência de fato ou de autoria. Pessoal, essa alternativa está correta, porque no artigo 126 da Lei 8.112 de 1990, ela diz que um servidor público que for absolvido em decorrência de negativa de autoria ou por fato inexistente, essa absolvição repercute em âmbito administrativo, certo? Agora para a letra B. Tais responsabilidades podem ser do tipo civil, penal e administrativo. Correto, pessoal. As sanções civis, penais e administrativas poderão se cumular-se. Verdade, né? Ela está prevista na Lei 8.112 e ela diz o seguinte, que por uma mesma conduta, o agente público ele pode ser responsabilizado tanto civilmente como penalmente e administrativamente. Lembrando que a questão ela quer alternativa incorreta e até agora todas estão corretas. Vamos agora para a próxima alternativa. A D, certo? Ela narra o seguinte: a responsabilidade civil do servidor público é objetiva. Pessoal, essa afirmativa está incorreta, porque, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela diz que a responsabilidade civil objetiva ela é do Estado, né? E não do servidor. Essa alternativa ela está dizendo que seria do servidor, por isso está incorreta. Vocês gostaram do vídeo? Curte, compartilha, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do nível da questão, coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu fale de algum assunto em específico. Valeu e até a próxima!